Agora levante uma das suas mãos e diga assim: eu sou o melhor. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Você pode agradecer ao Senhor? Aleluia. Pastor Márcio, não vou dizer seja bem-vindo. Seja bem-vindo é visitante. Então, seja de novo presente mais uma vez. Está lindo. Gostei do sapato. Parece com o meu que eu ganhei. Eu podia ter calçado. Bom gosto. Foi. O senhor está mais do que nunca elegante. Você pode dizer para quem está do seu lado: você é lindo. Mas pastor, eu nem conheço quem está do meu lado. Meu irmão, profetiza, irmão. Você é lindo. Temos certeza que a bênção do Senhor está nessa noite, neste lugar. Amém? Então sejam abençoados com a palavra do Senhor, que é poderosa e maravilhosa, em nome de Jesus. Pastor Márcio. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Amém, irmãos? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. A Bíblia diz que só os vivos louvam a Deus. Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Pode ir tomando seu assento. Eu estou feliz de estar aqui com os irmãos, podendo trazer uma palavra do coração de Deus ao coração da igreja. Mas hoje eu vou louvar o Senhor Jesus. Eu vou cantar um cântico, adorando a Deus. Porque a Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Não é assim, irmãos? E quando eu cresci na Igreja Batista Boa Esperança, lá na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, o povo de lá, quando eu tinha entre 8 e 10 anos, eles diziam que eu sabia cantar, sabe, irmãos? Aí eu terminei acreditando. Porque criança, vocês sabem, né? Acredita em qualquer coisa. Aí eu acreditei que eu sei cantar, e por isso eu vou louvar o Senhor nessa noite, que a Bíblia diz que se a gente pode crer, tudo é possível ao que crê, não é assim? Vamos louvar o Senhor. Tá aí o CD aí, meu barquinho. Tá aí cadê? O pendrive tá aí no jeito? Vamos adorar o Senhor. Meu barquinho, tá bem aí. São só duas que tem, já coloquei bem fácil para facilitar, para a gente poder louvar o Senhor. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Adore o Senhor comigo nessa noite. Você conhece. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia. Adore a ele nessa noite, querido. É noite de socorro, é noite da presença dele, é noite da sua vitória. Aleluia. O vento balançou. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me apoiar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou,
de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Clame por ele nessa noite, oh, adore a ele, louvado seja o nome dele, aleluia. Não temo mais, não temo mais. Canta, igreja. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Cante novamente, ele me socorrerá. Mais uma vez, ele me socorrerá. Aleluia. Vamos ficar em pé, amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Vamos ler o versículo 10. Enquanto os irmãos vão achando, Gênesis 28, verso 10. Eu quero dizer para os irmãos que no mesmo espírito do encontro de casais que teve ontem à noite aqui, né? Que a gente tem que ter o mesmo espírito, né, apóstola? Vai batendo, né? Eu trouxe 2 materiais para divulgar para os irmãos. O primeiro é o melhor filme de casais que eu já assisti. Esse filme aqui é muito bom. Porque todo filme de casais fala de um casal só, né? Tem um casal que ele tem seu problema, sua dificuldade e tal. Esse aqui não, esse aqui fala de 3. O nome do filme é Encontro de Casais. Quem não assistiu Encontro de Casais, precisa assistir. É um baita filme. Então é uma boa indicação para você que é casado, para você que é noivo, namorado sério e tal. E outro é o livro Casamento Blindado, que eu vendi muito desse livro, tem saído muito. Eu trouxe ali, eu acho que é 6 ou 7, já está acabando também essa remessa agora. Então você que não leu ainda Casamento Blindado, eu trouxe esses 2 livros aqui, esse DVD e esse livro. Encontro de Casais é um DVD, viu, irmãos? DVD de filme. E aqui é um livro especial para os casais. Então, depois, lá fora, os irmãos podem dar uma olhada, que vai estar lá. E nós vamos estar ali dispondo esse material para os irmãos. Vamos ler, então, Gênesis, capítulo 28, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Partiu, então, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Fale assim comigo, porque já o sol era posto. Depois que o sol se põe, vem o quê, irmãos? Vem a noite. É isso mesmo. Depois que o sol se põe, vem a noite. Presta atenção nisso. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a colocou por travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e lhe disse: Eu sou o Senhor. Fale comigo, eu sou o Senhor. O, em português, é artigo definido. Aqui não está falando um ou umas, um senhor ou aquele senhor, não. Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Preste atenção. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque.
Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque eu não te deixarei, até que haja feito tudo o que lhe tenho dito. Quando Jacó acordou do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Pai, esta é a tua palavra nesta noite, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença, pelo teu poder, pela tua glória, por tudo que nós já temos sentido aqui neste culto. Sentimos que o Senhor está conosco. Pai, abençoa poderosamente cada um dos teus filhos e filhas que está aqui nessa noite, que deixaram a sua casa, que deixaram os seus afazeres e que estão aqui, ó Deus, nessa noite para ouvir a tua voz. Pai, fale conosco através da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Amém. Podem se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Antes que os irmãos me perguntem, que já me perguntaram, isso aqui que está na minha Bíblia não é fitinha do Bonfim não, viu, irmãos? Muita gente já me perguntou e não é fitinha do Bonfim não. É que eu estava pregando na igreja quadrangular um dia, lá na sede deles, na Vasco da Gama, e o pastor Valdemar, que é o presidente da quadrangular do estado, ele colocou na minha Bíblia, são 4 cores, são 8 fitas, são as cores da igreja quadrangular, e isso aqui já tem quase 10 anos que está nessa Bíblia, é uma das Bíblias que eu mais gosto e pouco uso. Mandei reformar ela, mas deixei as fitinhas aqui, porque é uma lembrança do meu amigo pastor Valdemar. Mas hoje eu quero pregar sobre o tema Amanhecendo o Dia. Fale comigo, amanhecendo o dia. Profetiza para quem está do seu lado e fala assim, o dia vai amanhecer na sua vida. O dia vai amanhecer na tua vida. Eu quero pregar hoje sobre esse tema, amanhecendo o dia. Porque eu fui inspirado na vida de Jacó, eu estava lendo esse texto e Deus falou algumas coisas ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa noite. E, em primeiro lugar, eu gostaria de começar dizendo que esse texto que nós lemos, Jacó estava em plena fuga, ele havia fugido de casa. Fale assim comigo, ele fugiu de casa. Presta atenção nisso. E por que ele fugiu? Porque a mãe dele havia instruído ele. Porque o irmão dele estava com raiva dele por algo que ele fez com o irmão. Ele tomou a bênção do irmão, ele tomou a primogenitura do irmão. E o irmão disse assim, olha, vai chegar os dias em que o nosso pai vai morrer. E quando ele morrer, eu vou matar você. E isso aí, irmãos, a fama se espalhou, a conversa correu, e a mãe dele, Rebeca, ficou com medo. Disse, meu filho, você sabe que o seu irmão é homem de guerra, ele é capaz de fazer isso mesmo. Então você deixa a nossa casa e vai morar com seu tio Labão. Vai para outra cidade, para outro país, é longe daqui, mas você foge daqui de casa e vai para lá e fica lá até que Deus resolva o que vai fazer de você. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele abandona a sua casa, deixa o seu lar, e ele sai numa fuga desenfreada, ele vai embora para a casa do tio. Só que, irmãos, nesses poucos anos que eu tenho, que eu sou crente, eu não tenho muitos anos que eu sou crente. Tem irmãos aqui que são mais experientes do que eu. Mas nesses poucos anos de experiência que eu tenho, eu aprendi que fugir dos problemas nunca deve ser a nossa solução. Fala para quem está do seu lado aí, você não pode fugir, irmão. Você não pode fugir dos seus problemas. E sabe como eu aprendo isso, irmãos? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele vai te dar condições de vencer todos os seus desafios. Todos os problemas que você tem, Deus vai te dar condições de resolver. E eu estou cansado de ver pessoas
que deixam os problemas mal resolvidos e mudam para outro lugar, e vão para outra cidade, e vão para outra nação, e vão para outro país, pode ir até para outro planeta, mas se deixar mal resolvido, lá no outro planeta vai te alcançar. Então, irmãos, presta atenção, vamos resolver todos os nossos problemas, não vamos deixar nada para trás. Depois, no final da mensagem, você vai ver o que foi que aconteceu com essa fuga de Jacó. Ele foge, larga tudo para trás e vai para a casa do tio. Só que Jacó ele tinha um grave problema, irmãos. Quando ele chega no meio dessa fuga, a Bíblia diz que passou-se o dia todo, chegou a tarde, o sol se pôs e começou a noite. E quando começou a noite, ele deita naquele lugar, ele pega uma pedra, ele faz um travesseiro ali com a pedra e ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E um dos graves problemas que Jacó tinha, dentre muitos, mas um dos graves problemas que ele tinha, era que Jacó não conhecia a Deus. Deus ainda não era o Deus de Jacó. Deus era o Deus de Abraão, o avô dele. Deus era o Deus de Isaac. Mas Deus ainda não era o Deus de Jacó. E esse é o grave problema de muita gente. Muita gente até conhece Deus, mas Deus ainda não é o seu Deus. Ele não é aquele que assumiu, você não é aquele que assumiu um compromisso com Ele. Ele ainda não é o seu Deus totalmente. Ele não era o Deus de Jacó. Mas mesmo não sendo o Deus de Jacó, Deus tinha um projeto na vida de Jacó. Mesmo talvez Deus não sendo o seu Deus, Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto em você, Deus te conhece. Deus tinha um projeto na vida dele. E quando ele deita e dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho acontece algo tão interessante, irmãos. O sonho todo é interessante. Porque ele viu uma escada e anjos subindo e descendo nessa escada. E essa escada, ela pegava da terra até o céu. E a Bíblia diz que os anjos desciam e subiam. Mas o mais interessante de tudo é quando a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele estava por cima da escada. Sabe o que isso significa, irmãos? Quem está por cima tem uma visão maior do que quem está por baixo. Deus está no controle de todas as coisas. Quem está por cima sempre vê melhor do que quem está por baixo. Esses dias eu estava imaginando a visão de Deus sobre nós. Como nós somos pequenos. Eu estava em Brasília e eu subindo nos pontos turísticos de Brasília, a torre de TV de Brasília. Eu subi lá no alto, irmãos. Aquele lugar é tão alto, que eu senti tontura lá em cima, que eu tenho medo de altura, sabe? É uma das fraquezas que eu tenho, morro de medo de altura. Mas eu subi lá em cima, irmãos, e eu coloquei a cara para baixo, assim, olhei assim, ó. Vocês acreditam que eu vi ônibus, aqueles ônibus grandão, ônibus desse tamanho assim, ó. Ônibus, carros, então as pessoas, a gente quase nem vê. Então, irmãos, quando eu olho para isso tudo, eu imagino como será a visão de Deus, né? Como que o nosso Deus é um Deus especial. Ele olha lá do alto e nos vê assim, dessa maneira tão insignificante. Mas mesmo assim, Ele nos ama e Ele tem um projeto especial para nós. Ele tem um projeto para nós. Ele está por cima da escada. E quem está por cima, irmãos, tem o controle. Deus não perdeu o controle. Os anjos subiam e desciam, mas Deus estava por cima. Deus estava olhando tudo por cima. E quem olha por cima tem uma visão mais avantajada. Deus vê mais longe. O nosso problema é que a nossa visão é uma visão pequena e limitada. Nós olhamos e nós não conseguimos enxergar muito longe. Mas Deus, Ele olha o nosso futuro, Ele olha o presente, Ele olha o passado. E para Deus tudo é a mesma coisa. Deus já sabe o que vai acontecer no seu futuro. Deus já sabe o que vai acontecer com você. Mas o negócio é que nós vivemos uma geração do imediatismo. Nós queremos tudo muito rápido. Vocês já prestaram atenção nisso? Hoje em dia tudo tem que ser delivery, né? Tem que ser fast food, não é? Tudo tem que ser rápido, é num clique, é num piscar de olhos, é numa conversa, tudo tem que ser resolvido muito rápido. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o nosso Deus não mudou,
Ele ainda trabalha nas nossas vidas e todas as coisas têm hora certa. Fala pro seu irmão aí, tem hora certa, irmão. Tem hora certa, irmão, na sua vida, viu? Não se preocupe não, tem hora certa. Deus aparece para ele. Ele tem um sonho, quando ele acorda ele diz, olha, mas Deus está neste lugar. Só que eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele ainda não tinha experiência com Deus. Deus estava naquele lugar, mas ele não sabia. Deus estava todo o tempo com ele. Só que ele não sabia, porque ele não tinha experiência com Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele acorda de manhã, ele pega aquela pedra que ele dormiu, ele levanta um monumento a Deus, joga um óleo de unção, um óleo ungido, ele unge aquela pedra ali, e ele faz um voto com Deus. E olha que voto ousado, irmãos. Verso 20. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, aí então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Olha o voto dele, irmãos, voto ousado. Ele faz uma série de exigências para Deus. Diz, olha, eu quero ser levado em paz, eu quero ser guardado nessa viagem, não pode faltar para mim nem alimento, nem roupa e nem nada. E se acontecer isso tudo, Senhor, então o Senhor vai ser o meu Deus. Então, irmãos, Deus ouve do céu e Deus marca esse voto. Deus leva em conta isso que Jacó fala. Mas Jacó, ele tinha outro grave problema que precisava ser tratado. E o que eu acho gostoso de Deus é que o nosso Deus, ele não faz rodeios. Vocês já repararam que as pessoas que gostam de bajular as outras, né? Quando ela vai conversar com você, ela deseja algo, ela cria um rodeio muito grande, não é? Ela elogia, fala isso, fala aquilo outro. Aí você fica pensando assim, poxa, mas o que esse cara quer, né? A gente já fica pensando, né? Até ele chegar no pedido, ele já preparou o caminho até, né? Faz um rodeio, faz uma coisa. Mas Deus não faz rodeio, irmãos. Deus vai direto na questão. Deus toca o dedo direto na ferida. Aonde precisa ser tratado, Deus já vai direto. Então Jacó tinha um grave problema. Jacó gostava de enganar as pessoas. Ele gostava de passar a perna nos outros. Ele era o enganador, ele era o ludibriador, ele gostava de enganar, de levar vantagem. Eu acho que Jacó tinha que ser até brasileiro, irmãos. Jacó tinha que ser brasileiro, porque brasileiro que tem essa coisa, né? Esse jeitinho brasileiro, não é? Eu tenho um amigo meu, Sérgio, que foi para a Espanha uma vez. Quando ele chegou lá na Espanha, o hotel da Espanha disse assim para ele, falou assim, quanto custa essa diária aqui? Aí o hotel falou, olha, custa digamos, 100 euros. Ah, é? Só que você tem que deixar 200 todo dia. Eu falei, mas por que custa 100 e eu tenho que deixar 200? Aí o hotel falou, é porque você é brasileiro. Mas o que tem o fato de eu ser brasileiro? Ora, o que tem? O que tem é que brasileiro, quando hospeda aqui, leva embora o travesseiro, leva embora a toalha, abre as garrafinhas de uísque e coloca chamate dentro. Já imaginou isso? Que tribulação. Beber o uísque que é marrom e botar chamate dentro. E deixar lá. Fura latinha de refrigerante e bebe. Então, irmãos, vejam a fama que os brasileiros têm lá fora. Que coisa terrível, apóstolo. Jacó tinha que ser brasileiro. Ele também gostava de não é? Irmãos, a gente dá risada, só que graças a Deus essa maldição não está na minha vida. Fala na minha também não. Essa maldição não está na nossa vida não, irmãos. Essa maldição está na vida de quem quiser, mas na minha não está não, irmãos. Eu não aceito isso não. Mas a fama do brasileiro é essa. Jacó também gostava de enganar. Aí, olha para vocês verem a sabedoria de Deus. Deus disse assim, você gosta de enganar? Gosto. Gosto de passar perna nos outros? Gosto. Então eu vou levar você para morar com um homem 20 anos. Esse homem, se Jacó era formado em enganar os outros, Labão era formado, mestrado, doutorado e PhD.
Era, pastor, Labão era. Meu irmão, o sogro dele, irmãos, aquele homem era tão ladrão, olha o nome dele, Labão, parece um ladrão, né? O homem era tão ladrão, tão enganador, era 10 vezes pior que Jacó. Deus levou ele lá dentro, ficou lá 20 anos, para que ele fosse tratado, para que Jacó tivesse o caráter tratado, porque Deus não disfarça, Deus vai direto no problema, irmãos. Aí chega ele lá na casa de Labão, todo bonitinho, né, novinho, jovem, né? Aí chega lá a prima, a pastora Raquel, trazendo as ovelhas, pega água, aí cuida dele, Raquel muito maravilhosa, muito linda, né? Aí Labão olhou para ele, ficou lá com ele uns dias, uma semana ou duas, comendo, bebendo, né? Jacó achava que estava no paraíso, né? E Labão só estudando, como é que ia passar a perna nele, né? Aí falou assim para ele, olha Jacó, é o seguinte, você não quer trabalhar para mim? Que é melhor você trabalhar para mim do que para os outros. Qual é que vai ser o seu salário? Aí Jacó fala assim, olha, eu quero casar com a sua filha mais nova, com a Raquel. Ele disse, você quer? Quer. Então vamos fazer assim, vai ser um preço barato. Você vai trabalhar 7 anos. Aí, irmãos, a Bíblia diz que aquela proposta de Labão foi tão do céu que Jacó achou que 7 anos era 7 dias. Nem sentiu passar os 7 anos. Trabalhou. Quando foi na noite de núpcias, na noite do casamento, fizeram casamento, fizeram festa, todo mundo se alegrou, tomaram vinho, ficou todo mundo alegre. Aí Labão foi lá e trocou a noiva. Tirou a novinha e botou a coroa. Meu irmão, tirou a novinha e botou a coroa. Agora eu falo aqui na Bahia, né? Vou falar assim, que é para vocês entenderem bem, né? Quando Jacó acordou, Jacó casou com a novinha e acordou com a coroa. Aí ele falou, epa! Que negócio é esse, né? Essa noite foi feia aqui o negócio, hein? Acordei com a novinha, me casei com a novinha, acordei com a coroa. Que negócio é esse, minha filha? Aí foi lá. Mas você me enganou, Labão. Aí Labão disse, meu filho, as coisas aqui não é assim que funcionam, não. A música aqui é de outro jeito que toca. Como é o negócio? Aqui tem que casar primeiro a mais velha e depois a mais nova. É assim que funciona? Agora você vai trabalhar mais 7 anos. Fez o bichinho de escravo 14 anos. Enganou ele e fez ele trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. Aí ele casou. Quando ele casou com Raquel, irmãos, aí que Labão passou a enganar ele dia e noite, até que Deus teve que intervir. A Bíblia fala que ele mudou o salário de Jacó 20 vezes. Ele falava assim para ele, olha, você cuida das ovelhas. Aí não tem ovelha preta e branca? Tem. Então pronto. Quando nascer, as brancas é sua, as pretas é minha. Aí quando nascia mais de Labão e quase nada de Jacó. E ele foi, até que Deus teve que entrar com providência. Irmãos, sabe o que acontece? Quando Jacó sai da casa dos pais dele, até esse tempo que ele vive com Labão, são 20 anos. Quantos anos são? 20 anos. E esses 20 anos, eu digo que foram 20 anos em que a noite se abateu sobre a vida de Jacó. Lembra que eu falei que o sol havia se posto? Depois que o sol se põe, vem a noite. E essa noite na vida dele durou 20 anos. Foram anos de sofrimento, anos de luta, anos de batalha, anos de tribulação, anos em que ele foi enganado, mas nesses 20 anos foram os anos também que Deus trabalhou na vida dele. Foram anos de experiência com Deus. Foram anos em que Deus cuidou dele, Deus o livrou, Deus o abençoou. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos enfrentando a noite também. Eu não sei como é que você está, talvez você esteja como ele. Olha o testemunho que ele dá no capítulo 31, verso 38. Tem um testemunho que ele dá. Olha aqui o que ele diz. Estes 20 anos eu estive contigo, falando para Labão. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. Eu não te trouxe o despedaçado, do meu eu pagava. O furtado de dia e o roubado de noite, da minha própria mão eu pagava. Eu estava de sorte. Olha, irmãos, 40. Olha o que ele diz.
Eu estava de uma tal sorte que de dia me consumia o calor e de noite o frio, a geada. E até o sono foi embora dos meus olhos. Vejam vocês que foram 20 anos de luta na vida desse homem. Não foi fácil. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quanto tempo está durando a noite na sua vida? Pergunta para o seu irmão aí, quanto tempo está durando a noite, irmão? Quanto tempo está durando a noite na sua vida? Na vida de Jacó foram 20 anos. Mas ele sobreviveu. E o mais importante, irmãos, o mais importante, quando nós enfrentamos a noite, quando nós enfrentamos a tribulação, a luta, a guerra, o mais importante de tudo é nós sobrevivermos. Fala para o seu irmão, e você tem que sobreviver, irmão. O fato é sobreviver, irmãos. Depois, o restante Deus faz. Mas nós precisamos sobreviver. Jacó sobreviveu. Deus apareceu para ele de novo. E Deus disse assim, olha, volta para a sua terra agora, está no tempo de voltar. O mesmo Deus que mandou ele ir, voltou e disse assim para ele, olha, é tempo de você voltar para a sua casa. E ele volta, irmãos. E ele volta para a casa dele. Só que quando ele está no caminho, ele tira as coisas dele, Deus já o havia exaltado. No final dos anos que ele passou na casa de Labão, Deus começou a mudar a sorte de Jacó. Jacó se tornou um homem próspero. Tinha muitos animais, tinha muitas ovelhas, havia lhe nascido vários filhos. Então ele estava muito próspero, Deus mandou ele sair, ele saiu. Só que quando ele sai de lá, quando ele sai da casa de Labão, alguém chega para ele, e eu já estou terminando a mensagem, alguém chega para ele e fala assim, Jacó, você se lembra de um homem chamado Esaú? Aí ele diz, lembro, é o meu irmão, que eu deixei há 20 anos atrás, que eu deixei lá na casa do meu pai e fugi de medo dele. Deixei a situação mal resolvida e fui embora. Pois é, Jacó, agora é o seguinte, quando você deixou lá na casa do seu pai, ele era quantos? Ah, ele era um só. Pois é, agora ele já é 400. Tem ele e mais 400 soldados. Lembra que eu falei que o problema piora depois? Lembra que eu falei? Que você tem que resolver tudo e deixar tudo resolvido? Quando ele saiu de lá, Esaú era só um. Agora, Esaú é o senhor de um exército de 400 homens. E tem mais. Esaú manda avisar, olha, eu estou chegando para me encontrar com você. Meu Deus. Fale assim comigo, meu Deus. E agora, irmãos? Você já imaginou o problema? Antes era um, agora é 400. E está vindo encontrar-se com Jacó. Jacó agora, irmãos, agora ele fica sem direção. Ele fica sem saída, sem rumo. No capítulo 32, verso 9, ele faz uma oração. E ele ainda diz assim, olha a oração dele, disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Não era ainda o Deus dele. Ó Senhor que me disseste, volta à tua terra e à tua parentela, e eu te farei bem. Eu sou menor do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque eu passei esse Jordão apenas com um cajado, mas agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, Senhor, eu te peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que porventura ele não venha e me fira a mim, a mãe e os filhos. Ele faz uma oração, ele teme. Agora ele fica com medo. A situação que o cerca agora é bem pior do que todas as outras que ele havia vivido. Porque ele estava diante da maior ameaça que ele poderia estar. Porque o irmão, se guardasse ódio dele durante esses 20 anos, o irmão iria matar ele, a família e todo mundo. E agora, irmãos, Jacó está sem saída. E o mais gostoso de quem serve a Deus é que quando nós não temos saída, nós recorremos a Deus. E Deus abre porta onde não tem porta. Deus cria uma saída. Deus cria uma solução. Deus faz algo novo, irmãos.
Deus inventa algo e Ele cria algo novo e nós sempre temos uma porta de escape. Deus dá uma estratégia para ele, ele passa, irmãos, aquele dia ele fica agoniado. Chega a noite novamente. E quando chega a noite, olha o verso 22. E levantou-se Jacó aquela mesma noite, olha a noite de novo. Levantou-se naquela mesma noite, capítulo 32, 22. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Verso 24. Jacó, porém, ficou só. Fale comigo, Jacó ficou só. Jacó ficou só, irmãos. Você sabia que as maiores experiências que nós passamos com Deus é quando nós estamos sozinhos? As maiores experiências que eu já passei com Deus foi quando estava eu e Ele. Eu já fui em muitos congressos e já fui em muitos cultos e tantas coisas. Mas é tão gostoso quando nós estamos a sós com Deus. Quando Deus ministra ao nosso coração, quando Deus revela algo para nós, quando Deus fala algo conosco. É tão gostoso, irmãos. Às vezes nós ficamos só. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas às vezes não. Às vezes Deus nos leva a um lugar em que nós precisamos estar só. Jacó foi para o val de Jaboque, passou todo mundo do outro lado do rio e ficou do lado de cá. Naquela noite ele não queria ninguém por perto. Ele não queria esposa, ele não queria filhos, ele não queria nada. Naquela noite ele queria estar só. Ele sabia que aquela noite era uma noite de passar só. Só que quando ele está só, ou pensa que está só, Deus envia um anjo que aparece para ele. Eu aprendo, irmãos, que eu nunca estou só. Profetiza para o seu irmão que está do seu lado. Fala, você nunca está só, irmão. Você nunca está só. Deus sempre está contigo. Deus sempre está conosco. Ele nunca nos deixa só. O anjo apareceu e Jacó começa a lutar com aquele anjo. Jacó começa a se esforçar. Jacó não deixa o anjo sair de perto dele. E ele fica agarrado naquele anjo. E a Bíblia diz que ele luta com o anjo a noite toda. A noite todinha, irmãos. Olha a noite de novo. Ele luta com o anjo a noite toda. Até que o anjo pede para ele, deixa eu ir embora, me deixa eu ir embora. Verso 26 do capítulo 32, deixa eu ir embora. Porque o dia já está amanhecendo, olha que coisa forte. O dia já está amanhecendo. Mas Jacó diz para ele, eu não te deixarei se você não me abençoar. Eu não desisto, eu não saio daqui, eu só saio daqui se eu for abençoado. Eu só saio daqui se eu for tocado pelo Senhor. Eu não saio daqui mais com tristeza, nem com amargura, nem com peso na consciência, nem com nada de ruim que eu trouxe. Meu irmão, você não vai sair daqui com nada de ruim que você chegou. Deus vai esvaziar o seu fardo hoje. Deus vai te dar coisa nova hoje. Deus vai te dar coisa grande hoje. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou, não. Eu só saio daqui se eu for abençoado. Da mesma maneira que eu cheguei, eu não saio daqui. Olha a ousadia de Jacó, irmãos. Olha o que ele diz. Eu só saio daqui se for abençoado. Da maneira que eu cheguei, eu não saio daqui. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que o anjo olha para ele. E diz assim, você quer ser abençoado? Quero. Então lá vai a primeira bênção. Como que é o seu nome? Aí ele fala assim, meu nome é Jacó. Aí o anjo diz, ó. Seu nome era Jacó. O seu nome a partir de hoje vai ser Israel. Aleluia. Toma a primeira bênção. Mudança de nome. Fala comigo, mudança de nome. Meu irmão, Deus vai mudar o seu nome. O seu nome a partir de hoje vai ser alegria. O seu nome a partir de hoje vai ser vitória. O seu nome a partir de hoje vai ser glória.
O seu nome vai ser conquista. O seu nome não é mais derrota. O seu nome não é mais depressão. Deus vai mudar o seu nome nessa noite. Aleluia. Deus tem mudança de nome. Deus muda a história. Deus muda o quadro. Deus muda. A primeira bênção que o anjo dá, Deus mudou seu nome. Seu nome era Jacó, que é enganador. O seu nome a partir de hoje vai ser Israel, que significa príncipe. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A segunda coisa que o anjo faz, irmãos, que é a bênção, depois da mudança de nome, o anjo toca nele e ele sai dali daquele lugar mancando, uma mudança física. Nesse dia aconteceu várias mudanças na vida dele. Mudança de nome, mudança espiritual, até mudança física teve. Você sabia que quando alguém tem um encontro pessoal com Deus, há tantas mudanças que acontecem na vida dessa pessoa? Ontem eu estava vendo um vídeo de um policial, eu até compartilhei ele. Não sei se algum dos irmãos que estão no meu Face aqui viram. É um testemunho de um policial, ele contando. Ele é policial da Rotan, policial de elite, e é pastor de uma igreja. De dia ele é policial e à noite pastor de igreja. Irmãos, que guerra que esse homem enfrenta. Mas ele contou um testemunho que eu cheguei a chorar de vendo ele falando e sentindo a presença de Deus na vida daquele homem. Irmãos, quando a mulher tem um encontro com Deus, Deus muda toda a nossa situação. Deus muda o nome, Deus muda o físico, Deus muda o material, Deus muda de endereço, Deus muda a casa, Deus muda o carro. Irmãos, Deus muda o pensamento, Deus muda tantas coisas. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus traz grandes mudanças. Deus mudou tudo aqui na vida de Jacó. A partir desse dia, Deus passou a ser o Deus de Jacó. Porque Jacó o conheceu, Jacó teve uma experiência com ele. Aí sabe o que é que o versículo diz, irmãos? O versículo 31 do capítulo 32. E saiu o sol. Olha o primeiro verso. E saiu o sol quando ele passou a Peniel. Amanheceu o dia. Houve um dia novo. E alguns dizem por aí que nada melhor do que um dia após o outro. Meu irmão, a sua história não acabou. Deus não leva em conta o seu passado. Deus não quer saber dos seus tempos de Jacó. Deus tem Israel preparado para você. Deus não leva em conta os tempos de Jacó. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, do que aconteceu no passado. E Deus dá uma ajuda para ele. Agora que ele tem um novo nome, Deus ajuda ele a resolver o problema maior que lhe assombrava. Porque Deus nos ajuda a resolver todos os nossos problemas. No capítulo 33 há o encontro de Esaú e Jacó. E Jacó manda presentes na frente. Jacó prepara o caminho. Quando aquele irmão chega para encontrar com Jacó, com um exército, com um esquadrão de 400 homens, o capítulo 33 diz que ao invés de matar Jacó, Esaú abraçou e beijou e chorou no pescoço do irmão. Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou a história. O dia amanheceu, houve mudanças e houve vitória. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra nessa noite?